Olá, oi Lucimar, tudo bem? Oi Nath, Nathalie já está aí, já vamos começar aí a nossa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Maria, deixa eu achar a Nath aqui. Ney, Márcia. Oi Nath, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem minha querida? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Sim, tá um pouco baixinho, mas tá bom. Vamos ver Tá se o baixo? pessoal. Tá um pouco baixo. Ixi. Se o pessoal tá ouvindo. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Já sei por quê, já sei por quê. Peraí que eu Ah, vou mexer. tá. Melhorou? Já acho que. Melhorou? Fala mais alguma coisa aí. Alô, alô? Oi. Eu acho que sim, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Falem aí pra gente, por favor. Vou também acompanhar aqui pelo computador, que aí eu vejo as perguntas e os comentários. Pessoal, vocês estão ouvindo? Ah, sim. Parece que sim, tá bom. Renata, Márcia, legal. Aprendendo a ser vegana, Alexandre. Bom, Nath, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Hoje um dia especialmente triste, né? Hoje, dia 31 de maio. Eu sempre falo os números da Covid para a gente não esquecer que são seres humanos, 28.872 mortos, e esse número tende a aumentar. A gente fez uma live na quarta-feira passada, de quarta para cá foram 4.300 pessoas. É muita gente, é muito triste. E nos Estados Unidos, a questão do George Floyd, que foi assassinado brutalmente, e nós não podemos nos calar diante de tantas atrocidades, né? Mas enfim, registrando a minha tristeza em relação a esses fatos, eu queria agradecer muito e registrar a minha alegria por você dispor do seu tempo, você que é uma das mulheres mais poderosas que eu conheço. Imagina. Você sabe que eu te admiro muito por tudo que você faz, tudo que você representa, todas as lutas que eu sei que você trava. E a gente vai começar a conversar. Pessoal, se quiserem mandar comentários e perguntas, por favor, fiquem à vontade. Nath, te agradeço e vou começar te fazendo uma pergunta, e aí você já vai falando, e se me permitiu, te interrompo, vamos conversando. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, que eu pensei, muita gente não sabe o que significam as mudanças do clima, mudanças climáticas. E outros, pior ainda, dizem que elas simplesmente não existem. E aí, como é que a gente está no meio disso tudo? Me ajuda, por favor, hein? Ali, obrigada a você pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no domingo conversando. E estou nas tuas mãos. Pode me interromper, aliás, deve. Imagina. E me falando, eu também tô muito triste. Acho que hoje a gente está num dia particularmente, enfim, com muitas emoções, né? Eu acho que no mundo todo, e no Brasil todo, a gente está vendo muitas coisas muito duras acontecendo, né? Em relação à desigualdade, em relação à democracia. E hoje aqui, eu estou morando atualmente no Rio de Janeiro, então hoje também teve as pessoas romperam o isolamento social para ir protestar contra a violência policial, que não arrefeceu durante esse período, né? E estou acompanhando também bastante, estou bastante envolvida com os esforços na Amazônia, onde a Covid se espraiou para as comunidades mais remotas dentro da floresta, porque o desmatamento também não parou, aliás, aumentou muito. Aumentou muito, né? Muito, muito. Eu sei que na Mata Atlântica também, no Paraná também, a gente pode voltar a falar disso depois, Sim. mas é um momento de muitas crises juntas e, na verdade, reforçando umas às outras, né? Então, é um momento em que a gente não pode parar para pensar, a gente tem que pensar para não parar. E Unir aí, forças, né? É verdade. tem que unir forças. E a questão da mudança do clima, eu vou responder sua pergunta, uma espécie de
não sei, é uma espécie de crise maior, não tão aguda ainda, né? Infelizmente a gente vai chegar no nível de ficar agudo, mas por enquanto ela ainda não é aguda, mas que está envolvendo todas essas coisas e até acelerando algumas, né, dessas crises. Mas respondendo o que você perguntou, começa pelo nome, né? A gente está falando de um fenômeno, e aí de um fenômeno que é estudado pela ciência há muitos anos. A gente tem medições, né, do nível de concentração de gases na atmosfera desde 1850, e é por isso que a gente conseguiu entender que havia alguma coisa muito importante acontecendo, né? Tem um observatório que é o Observatório de Mauna Loa, no Havaí, onde há essas medições desde 1850 e essa então percepção não, essa observação, né, de um aumento não só de emissões, mas da concentração desses gases na atmosfera, que são vários tipos, de metano, né, até, enfim, CO2 e CO2. outros poluentes. E o que acontece basicamente é que nós, humanos, conseguimos produzir um efeito químico em larga escala, alterando a composição da atmosfera. Foi basicamente isso que a gente conseguiu. Parabéns para a gente. Agora a gente tem que lidar com esse problema. Mas, assim, tecnicamente, as pessoas deveriam falar mudança global do clima, porque aí a gente fala especificamente desse fenômeno. Existem mudanças, existem variações também, existe a variabilidade natural que se combina a esse fenômeno, né? Mas qual que é o grande problema, né, da gente alterar essa composição química da atmosfera? Que até parece curioso, né? A gente acha assim, a gente está emitindo, mas no final do dia é isso. A grande consequência é que, ao fazê-lo, a gente, e eu vou tentar ser meio didática, assim, mas a gente emite, essa emissão fica concentrada e a concentração é que gera um aumento da temperatura. Então, tem gases que eles duram pouco tempo e eles têm alto poder de produzir essa mudança, né, de gerar esse efeito, e outros gases são mais lentos. Então, é toda uma combinação química aí. Mas o que importa é que a gente tem aumentado a concentração. Então, a gente tem batido recordes atrás de recordes. E o aumento da temperatura, só para dar uma ideia, na média global de 1901, para ser precisa, 2015, já foi, 2019, já foi de 1 grau, tá? Então, a gente já teve 1 grau na média. Mas para o Brasil, por exemplo, essa diferença foi na área da Mata Atlântica de 2,5 graus. Foi um dos lugares da Terra que mais teve esse aumento já passado. Porque o que acontece? Você tem um fenômeno global da mudança do clima e ele se combina com outras coisas, principalmente o desmatamento. O desmatamento que ocorreu na nossa região já produziu isso. E aí, olhando para o futuro, a gente vai ter um planeta mais quente, com clima mais instável. E nesse caso, diferente do que aconteceu para trás, a gente não está falando de 1 grau, a gente está falando aí no mínimo de 2, a nossa trajetória atual é de 3. Isso tem impactos enormes. A gente pode começar a falar, por exemplo, dessa seca que está acontecendo no Paraná e que a gente sabe muito que não dá para dizer que é mudança do clima, mas também não dá para dizer que não é. Sim. Então, esse tipo de fenômeno extremo a gente vai ver mais e mais, né? E aí, quando as pessoas falam, mas não existe, esse negócio, alguém inventou, eu até consigo ser um pouco empática, né? E falar, gente, eu sei que é um negócio meio estranho, esse negócio de química, esse negócio global, esse negócio de atmosfera. Algo que parece que está tão longe da nossa vida, né? Do que a gente faz diariamente, né? Parece uma coisa alienígena. Sim, mas, na verdade, está bem aqui entre nós e são mais de 150 anos, na verdade, 170 anos já de gente estudando essa história. Então, não é uma coisa de agora e eu tenho, enfim, eu não tenho tido muito mais paciência para explicar para as pessoas, assim, no 1 a 1, mas eu acho que a gente... Desculpa ter te perguntado logo isso já no começo. Não. Eu digo isso só porque, assim, eu não tenho mais muita paciência para ficar gastando
tempo que a gente precisa colocar na ação climática em Sim. convencer negacionista. Foi isso, desculpa, não quis Sim. dizer que eu não Não, quero falar. imagina, não. E é muita ciência, né? E esse negacionismo é assustador, né? No momento histórico em que a gente está, como é que pode um retrocesso de pensamento mesmo, né? É, é. Eu acho que tem uma combinação. Eu não sei se você já viu um filme que chama Terraplanistas. Não vi, já ouvi falar, mas não vi. Na verdade, é uma série na Netflix, não é um filme. É muito interessante e o que eu percebi, assim, eu recomendo muito assistirem, é que Eu vou as anotar para não pessoas. esquecer. Anota, anota. É Flat Earth, ou Flat Earthers em inglês e Claro. Terraplanistas em português no Netflix. Aham. E eles falam muito, assim, é uma série jornalística, então os caras não estão julgando as pessoas, é uma história, né, Uhum. real. E o que eu acho muito interessante é que eles têm claramente, assim, uma adesão a essa tese, não porque eles realmente acham que a Terra não é redonda, mas porque eles se sentem parte de um grupo. Ah, Então, é muito mais uma questão de pertencimento do que uma questão realmente de não acreditar. Só que eu acho que foi longe demais, né? sim. Com certeza, né? A gente precisa ter essa noção de pertencimento como todos, eu falo isso cada vez, né? Filhos da mesma mãe terra, né? Aí sim podemos ter essa noção de pertencimento, né? O ser humano se vê dissociado da natureza e não, enfim, em que momento histórico isso ocorreu, né? Desde a Revolução Industrial, quando se começou a dominar técnicas e achar que podia fazer com a natureza o que quisesse, o ser humano perdeu essa noção, né? Que nós fazemos parte, né? É bem Exato. complicado. Eu imagino que para você, que é uma pessoa até aprendendo a ser vegana, falou, conta um pouquinho da Nathalie, o que ela faz. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi todo o seu trabalho em relação às mudanças globais do clima, representando o Brasil, como que isso funciona, até para a gente entender um pouquinho, né, como é que funcionam essas questões de Estado e não de governos, né? Embora a gente saiba que com as mudanças dos governos, os programas muitas vezes deixam de existir, né? É, aliás. É, Bom, eu vou dar uma resumida, assim, eu trabalhei 7 anos, assim, no começo da minha carreira, quer dizer, eu sou de Curitiba, mas fiz faculdade em São Paulo e logo saquei que eu gostava muito da coisa pública. Eu não tinha ninguém, não tinha uma referência na minha família, ninguém que trabalhasse de fato com questões públicas mas daí na faculdade eu saquei e falei, nossa, é isso, me encontrei e eu acabei fazendo essa descoberta na Amazônia. Então, foi meio assim, você eu ficou quero muitos trabalhar anos na agora Amazônia, né? vários anos, vários anos. Então, eu comecei minha carreira lá, eu comecei trabalhando numa região na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela, bem remota, em São Gabriel da Cachoeira. E ninguém entendia o que eu fazia lá. Eu me lembro que eu contava para os meus amigos, para minha família em Curitiba, eles falavam, meu Deus, o que você vai fazer, né? Mas intuitivamente, eu já sabia que eu estava no lugar certo, na hora certa, e a partir dessa experiência, vivendo o que é você contribuir com políticas públicas, não necessariamente dentro do governo, né? Em cenários complexos, quer dizer, como é que você resolve um problema que é público, que é um problema coletivo, né? Uhum. E eu a minha graduação não foi em direito, então também não era como operadora de direito, era como construtora mesmo de política. Sim, mão na E massa. aí depois dessa experiência eu acabei indo para fora do Brasil, trabalhei na Noruega, voltei, fui trabalhar aí fui trabalhar em governo. Aí passei 7 anos, eu acho, trabalhando em governos. E particularmente quando eu fiz essa transição, já foi num momento em que a agenda que eu trabalhava, que era de política socioambiental, ela já tinha entendido que a mudança do clima ia impactar tudo. Então não dava mais para ficar trabalhando com o mundo ia continuar. Então eu acabei já voltando essa transição entre sociedade. Eu comecei a acompanhar. Aqui na minha internet. Você tá, Eu tá ainda aí? Tá, né? Desculpa, tô, cortou aqui 2 vezes.
Você continuou? Tá, Ai, você tá me agora ouvindo sim. ainda? Eu não sei Tô se a te minha ouvindo. imagem continuou, desculpa, mas cortou aqui. Mas você está conseguindo me ver e Tô ouvir? Você conseguindo. Eu não sei se você. A minha imagem continuou para você aí? Tá, Sim, só desculpa. deu uma piscada, Ah, deu não, uma então tá piscada. ótimo. É, deu um tilt aqui. Ah, desculpa. Mas, Ali, assim, para resumir também não ficar muito, desculpa, muito longa, Não, eu imagina. comecei a acompanhar as negociações de mudança do clima em 2007, assim, 2008. Comecei a participar de fato em 2009. E aí, quando eu fiz essa transição para governo, eu já fui. Primeiro, eu acompanhei, trabalhei no governo do Amazonas, chefiei a agência de mudança do clima lá. Mas na virada para o governo federal, que foi em 2011, eu já fui já envolvida nas negociações, mas eu já estava acompanhando isso desde, enfim, muitos anos antes, né? Só que era uma época que o multilateralismo, que as Nações Unidas estavam em alta, em que a gente estava conseguindo acreditar nesse modelo. Acho que muito mudou, né? Uhum, Mas na época, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, e depois também na presidência, eu fazia parte da delegação e foi um aprendizado riquíssimo, porque é de fato você interpretar o que é o interesse nacional, não o interesse de um governo, sim. e criar espaços de negociação, né? Porque não basta você estar lá na ONU, a coisa não acontece automaticamente, você tem que criar consenso, você tem que São muitos negociar. interesses, né, Nath? Isso muito. Mas foi muito positivo, assim, a gente conseguiu desenhar um acordo que foi aprovado em 2013, foi o primeiro acordo voltado para essa questão da redução das emissões do desmatamento, que era o foco principal enfim, eu como negociadora. Foi muito duro chegar nesse acordo, mas ele rolou e, enfim, sigo acompanhando. Hoje em dia é um pouco mais difícil, né? O governo brasileiro está num período muito estranho. Então a gente nem sabe direito mais quem nos representa. Assim, os negociadores hoje são pessoas, são diplomatas, mas não tem mais a parte técnica tão presente, assim, que era na minha época era muito isso. O Ministério do Meio Ambiente ele estava em igual pé que o Ministério das Relações Exteriores nas negociações. O que você deve imaginar que faz muita diferença. Com certeza. Principalmente se o Ministério do Meio Ambiente desenvolver a sua principal função, que é a questão da sustentabilidade socioambiental e do desenvolvimento sustentável, né? Enfim, defesa do meio ambiente, das pessoas, e desenvolvimento de economia, sim, mas com sustentabilidade, né? Gente, eu perdi todas as perguntas, tinham alguns comentários, a minha internet piscou aqui e eu perdi, tá? Eu abri o computador de novo para acompanhar, me perdoem. Se alguém escreveu alguma coisa e quiser escrever novamente, desculpa, porque deu aqui um problema. Nath, e nossa, eu tenho tanta coisa que vem à cabeça, porque quando eu falo com você, a minha cabeça pira, porque eu te admiro muito mesmo, já que falei várias vezes. Eu queria lhe Imagina. perguntar, bom, a gente vê um papel do Estado por vezes enfraquecido, né? No sentido dessa visão socioambiental, que termo usar, atual ou com visão de futuro mesmo, de sustentabilidade, de perenidade, né? Como é que nós, enquanto sociedade, que ações coletivas nós podemos tomar, além, obviamente, das individuais, mas pensando em questões de políticas e políticas individuais, políticas coletivas, enfim, como podemos agir, em especial agora que nós estamos isolados, muitos, né? Muitos não podem por conta dos seus trabalhos essenciais, mas o indicado até é que as pessoas mantenham um certo distanciamento nesse momento da pandemia, né? Que luz você nos dá, você que tem tanto conhecimento nessas questões tão cruciais para o futuro da humanidade, não é a questão só brasileira, né? A Tá. Márcia falou que sumiram as suas imagens. Você tá vendo? Tá me vendo, Nath? Tá me ouvindo, né? Vendo, tô te vendo. Você Tá. tá me vendo? Eu Eu tô tô te vendo vendo, tô te ouvindo. Eu não sei aí. Bom, Ai, bom, acho que a gente tem várias frentes, né, em relação a como sociedade caminhar. E também tem vários problemas, então também tem
essa questão, né? Onde a gente precisa focar. Acho que uma primeira recomendação seria a gente focar, a gente priorizar agora algumas coisas e não tudo, porque não vai dar para fazer tudo, nunca dá para fazer tudo, mas nós temos algumas grandes bombas aí a serem desarmadas. A minha visão nesse instante é que a gente precisa fazer duas coisas e se preparar para uma outra. Uhum. As duas coisas que a gente tem que fazer nesse instante, a gente está ainda no período de resposta à pandemia, e essa resposta ela está muito associada a problemas socioambientais que não estão e infelizmente não creio que serão resolvidas pelo poder público, pelo menos não pelo executivo federal. Então nós temos, esse é o primeiro ponto, eu acho que uma oportunidade, também uma responsabilidade de fazer uma ajuda humanitária muito Uhum. forte. Isso Uhum. está acontecendo em vários lugares, está acontecendo em Curitiba, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio, está acontecendo na Amazônia. Mas eu falo assim, não é ajudar uma vaquinha. Eu tenho ajudado várias vaquinhas, acho que é uma coisa super importante, mas não Sim, eu também. resolve, não resolve. A gente Então a enxuga gente gelo. enxuga gelo. Na verdade, a gente garante que alguém consegue ter uma refeição, mas a gente não Sim. resolve, a culpa não achata. Então, a gente somar de fato a esforços mais focados, mais estratégicos de ajuda humanitária é crucial. Eu posso dar alguns exemplos, mas eu acho que tem dois exemplos importantes. Assim, uma campanha que a gente vai lançar essa semana, que eu já aviso vocês aqui de antemão, Opa, em que primeira chama mão. em primeira mão, ó. É sério, ainda não vai sair em É? muito lugar. Depois vocês vão Ai, lembrar conta, que conta, conta, que a gente quer saber. Ah, a gente tem vários movimentos que estão chamando União. União São Paulo, União Rio, enfim, União vários estados, tá? Em 19 estados. Mas a gente, cidadãos e cidadãs comprometidos com a Amazônia, sentiu falta de ter uma ação de maior impacto lá. Então a uhum. gente vai lançar algo que chama União pela Amazônia Viva. Ah, Tem muita gente boa, eu vou dar uns spoilers. Mas oba, tem as aruanas, tem a Gisele Bündchen, tem várias pessoas muito legais que que bom. estão junto. Tem muita gente de Curitiba também, tem a Raíssa Paier, Daniela Ah, Borges, Raíssa. Borges. Enfim, convido todos vocês, porque o que é isso? É ajuda humanitária na escala e na velocidade que a gente precisa, que a gente não vai evitar. E desculpa se isso parece muito forte, mas a gente está num risco de genocídio. A gente está não só perdendo vidas, a gente está sob o risco de perder Sim, perder povos, né? Então tem que ter uma ação muito mais robusta, muito efetivo. mais escalada. Então nós Nath, temos a sorte. repete o nome, por favor, só para a gente já anotar e já saber, Anota, assim. anota. União Amazônia Viva. Legal. Eu acho que a partir de amanhã a gente já vai soltar aí o site, mas o lançamento é sexta. Alguém está perguntando aqui se a Sara do Mourão assumir o fundo, eu posso já comentar. Ah, legal. Ah, é a Sandra Mas Guimarães, do Observatório de Justiça e Conservação. Eu vi que o João de legal. Deus também está aqui, o pessoal do Olá, Observatório, os nossos amigos do Observatório de Justiça e Conservação. Obrigada. muito bom. Então, acho que aí tem uma segunda coisa, né? Quer dizer, responder a essa pandemia em todos os lugares. Em Curitiba tem R$ 1 milhão, tem um monte de gente. Mas, assim, tem que ser um boom, entendeu? Não vai dar para ficar achando... Enfim, acho que o ponto é esse. Mas tem uma outra questão, e daí é legal se o João de Deus estiver aqui ainda, porque acho que estamos todos envolvidos. Esse é um momento que a gente não pode se encontrar ao vivo, mas virtualmente muito frutífero, né? Estamos Muito. aqui É. se falando. E aí, a gente tem ameaças muito claras na agenda pública, né? Medidas provisórias, projetos de lei, julgamentos no STF, coisas muito importantes que eu, inclusive, acho que não deveriam estar sendo apreciadas nesse momento da pandemia. A pandemia deveria ser a nossa única prioridade, para falar bem a real. Sim, sim. Mas temos muitas ameaças e muitas definições, né? Tem um julgamento do marco temporal no STF, com o relator, o ministro Fachin. A gente tem
o projeto de lei que quer fazer regularização fundiária na Amazônia, mas de um jeito absolutamente, enfim, que não vai resolver, aliás, vai trazer mais problemas. Que é Então, tem uma fruto da série de medida ameaças. provisória, né? Conhecida como MP da grilagem. Nath, eu vou dar um É, spoiler aqui também. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou conversar com a professora Ana Nusdeu, da USP, exatamente sobre esse tema. Ela vai que nos bacana. explicar um pouquinho sobre isso tudo para a gente entender, para quem não é do direito, entender a importância disso, desses temas tão cruciais e isso que você está falando, né? Por que de se discutir isso agora, enfim, e dessa forma, né? Legal, eu até ia participar de uma live com ela essa semana que vem, mas eu tive que cancelar. Ah, é? Ah, A a gente Ana é vai uma fazer. querida amiga também. Muito bom. É, Então, nessa frente, que é a frente da ação política, o João de Deus acabou de dar eu vi. Estou uma por aqui notícia. acompanhando. Está ótima a conversa. Obrigada. A gente tem vários desafios aí. E aí, assim, os desafios a gente sabe que dão postos. Ainda bem que a gente tem grupos muito bem organizados da sociedade civil, né, atuantes. A gente tem visto mais empresas se posicionando a respeito de informação muito importante. Mas tem coisas muito graves que eu acho que a gente tem que ter uma ação cidadã, porque, e vou dizer o que que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a AGU, né, para quem não acompanha esses termos todos, pode perguntar, mas Advocacia Geral da União, né? a Advocacia Geral da União fez um parecer, isso foi transformado num despacho do atual ministro do Meio Ambiente, isso resultou no quê? Numa reforma aí de como interpretar a questão das áreas consolidadas do Código Florestal para a Mata Atlântica, ou seja, a lei da Mata Atlântica foi flexibilizada numa canetada. Como disse Salles, aqui tem o pessoal falando, esse é o momento para É. desregulamentar, é exatamente isso. Canel, como é que ele falou? Parecer caneta, parecer caneta. De É isso, passar a boiada e alguma coisa como de baseada, um termo assim, né? baseado, Uma baseado. Isso que é desregulamentação, né? Só, Nath, me é, permita, mas para quem não é do mundo do direito, nós temos, enfim, a chamada pirâmide de Kelsen, que foi um estudioso. Então, assim, a Constituição, ela está na base do topo das normas. Então, é ela quem deve, com seus princípios, regramentos, enfim, garantias constitucionais, delimitar todas as normas infraconstitucionais, desregulamentar da forma como se está sugerindo e fazendo, o que é pior, é uma afronta à Constituição da República e à democracia, enfim. Desculpa, Nath, fecha parênteses. não, eu concordo e acho que pontuou brilhantemente, é isso mesmo. A gente está vendo uma reinterpretação do que é o pacto da sociedade, né? A Constituição é o nosso pacto. A gente Claro. resolveu ser país com direitos constitucionais bem definidos e, de repente, tem um pequeno grupo que acha que tem que aproveitar esse momento em que está todo mundo, entre aspas, distraído. Aliás, não estamos distraídos, estamos comprometidos com uma coisa absurda, que é a Sim. pandemia que nos afeta, para fazer essas alterações. Então, o que dá para fazer em relação a isso? Ninguém pode menosprezar o seu poder nas redes. A gente tem muito robô sim, mas o contato orgânico, o posicionamento das pessoas reais e não dos robôs é cada vez mais importante. Só para dar um exemplo, a MP da grilagem caiu, caducou também porque houve uma mobilização Pressão. intensa. Sim, E não sim. foram robôs. Foram seguidores de Anitta, mas não foram robôs. Claro. E até ela falando de política. Outro dia eu ouvi uma crítica, nós mulheres, e por isso que eu estou fazendo essas lives, para valorizar o protagonismo feminino, empoderar cada vez mais as mulheres. Eu não vejo nada ruim nisso. Que bom que pessoas que nunca pensaram nisso agora estão pensando. Que ótimo, e que elas usem os milhões de seguidores para que as pessoas tenham mais conhecimento, né? Nath, você sabe, eu organizo eventos há muitos anos, a dificuldade que era colocar 20 pessoas sentadas num auditório. E agora a gente faz uma conversa informal, um bate-papo com informação, e quando você vê, tem 600 pessoas visualizando. Imagina uma Anitta da vida, né? A Gisele Bündchen. Então, que bom, eu fico feliz. Acho que essa sororidade das mulheres, né? Essa união do feminino, né? Eu acho que tem um papel muito Total. importante, né?
Eu acho que sim, acho que a gente não vai mexer, a gente não vai mudar nada. Quer dizer, a gente não vai ter resultado diferente se a gente continuar reproduzindo o modelo de liderança que estava posto até agora, né? Fazendo as Esse mesmas coisas. É. que as mulheres são invisíveis, ou as mulheres só podem ir até um determinado ponto. Então não dá, né? Até Não. porque nós temos algumas coisas muito firmes aí, somos maioria da população, ninguém nasce só de um homem, todo mundo tem que passar por uma mulher também. Sem dúvida. Enfim, várias coisas interessantes. Mas eu acho que assim, nós como cidadãos e como sociedade, a gente tem que dar a resposta à altura da pandemia e fazer barulho sim em relação a esses atropelos. É muito importante. A Anitta teve uma participação expressiva, eu vi os dados essa semana do que aconteceu quando a MP da grilagem caducou e a ação dela foi muito impressionante. Então, sim, Anitta, muito obrigada. Exatamente. Gabriela Prioli, que é uma pessoa que eu não a conhecia e tenho passado a respeitar muito pelos seus posicionamentos. E, de novo, né, Nath, não é uma questão política partidária, é uma política de Estado brasileiro, né? A defesa da nossa Constituição, o fundamento, um dos primeiros fundamentos da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Como nós pensamos em ter dignidade se nós não respeitamos a natureza? Não existe desenvolvimento que se mantenha, né? Não existe. E aí ignorar essas questões realmente é bastante complicado, né? O pessoal está comentando aí a questão do empoderamento feminino, né? Que nós precisamos. Tô rindo aqui porque a Esther lembrou que a gente tem histórias com a Anitta. É verdade, Esther. Eu até Esther me Atanásio, esqueci. querida. Um beijo, Esther. Vocês têm histórias, é? Tem histórias, mas enfim. Ah, o professor Leandro Carnal falou ontem, eu não me lembro agora se foi ontem, que a felicidade é política, no sentido de polis, de coletividade. Então, nós não podemos ser felizes numa sociedade tão desigual, tendo um país tão rico, né? Com tanta riqueza, um dos mais biodiversos, mega biodiversos do planeta, e nós não temos, temos uma distribuição de renda tão ruim, desigualdades tão grandes, e uma coisa ainda, falando sobre essa, para essa questão aí de desregulamentação a baciadas, né? E eu vi aqui minha mãe, minha irmã, beijo mãe, beijo Anne. A gente até me perdi agora falando, mas enfim, não significa que não se possam aprimorar processos e procedimentos. Eu penso que uma pessoa como você, que é mestre em Harvard, e tantos outros, tem tanto conhecimento para agregar, tanta evolução, tantas novas tecnologias. Não significa simplesmente engessar o poder público ou, enfim, aparelhar. Isso tudo está errado. A gente tem que, realmente, temos que nos unir como sociedade para lutar contra tudo isso, né? Independente se você é de centro, de esquerda, de direita, enfim, né? Meio que uma visão geral. Mas eu acho que esse ponto que você pegou é importante, né? Vamos falar um pouquinho das baciadas, então. Eu sou absolutamente a favor tenho exemplos e tentativas de trabalhar com um Estado mais moderno, mais leve, mais eficiente. Eu vou até citar aqui uma experiência pessoal. Eu nunca tinha trabalhado, apesar de ser do Paraná, eu nunca tinha trabalhado no Paraná e tentei em 2019, fui trabalhar como superintendente na Casa Civil do Governo do Estado, com essa visão da gente realmente fazer inovação nessa área, né? E inovação em qual sentido? Não de ficar fazendo coisas fofinhas, chamando empreendedor, falando, olha como a gente é cool. Isso para mim não é inovação. A inovação, ela realmente requer decisões difíceis, ela requer uma visão clara. E não rolou, no Paraná não rolou, já fiz outras coisas em outros estados ou mesmo no governo federal. É sempre muito difícil a gente inovar e provocar essa evolução para ter um estado mais à altura do que a gente precisa, né? Com uma burocracia mais firme, uma burocracia mais eficiente, todo mundo precisa disso, né? Claro, Faz até parte. porque é princípio da administração pública, a eficiência, a transparência, né?
E tá longe, né? O Estado é sempre aquele lugar, é o último a adotar, em geral, as coisas mais inovadoras, para quase tudo, né? Não Sim. tudo, mas muitas coisas. Agora, qual que é a dificuldade? Porque quando as pessoas falam de inovação, elas acham que elas vão adotar só o verniz, né? Vão passar um verniz aqui, esse negócio vai ficar com uma cara de novo, uma cara de moderno, todo mundo vai aceitar. Não. E se a gente tenta fazer uma reforma muito profunda, reformas muito estruturantes também são muito demoradas. Então, como é que eu interpreto um ministro do Meio Ambiente vindo e falando vamos dar com baciada enquanto ninguém vê? Porque ele não quer ter o ônus político de fazer a coisa como deve ser feita, que demora, que precisa incluir todo mundo, que requer acordos estáveis, quer dizer, tem que gastar, tem que fazer uma negociação. Por que, que os acordos da ONU demoram tanto tempo? Porque é muito complexo, mas é assim que tem que ser feito, senão não estabiliza. Senão depois você cria Claro. uma regra que ano a ano vão tentar mexer. Então é uma Sim, regra que não há ruim. consensos, né? É difícil a construção de consensos, mas enfim, mínimos, né? É isso, é construção de consenso. Por outro lado, já que né, eu estou dando exemplo aqui do meio ambiente porque foi o que apareceu aqui no chat e é o que a gente sabe, né, Ale, É um pouco mais. o que eu me atrevo a dar A comentários, gente, a enfim, gente olha por humildemente, ainda mais conversando com uma pessoa como você. Imagina. Agora tem esse outro lado também de querer fazer as coisas muito passando por cima, né? Não gastando capital político. Eu acho errado, porque a gente está no regime democrático e não, os acordos não funcionam assim. Mas tem um outro lado também que eu acho bem perverso do que tá acontecendo agora, que é uma, assim, eu venho acompanhando, eu estou fazendo um projeto que também a gente deve lançar em algumas semanas com a Folha de São Paulo, em que há um ano a gente não está monitorando todos os atos do executivo para a pauta socioambiental, todos, decretos, portarias, despachos, instruções normativas, tudo, eles são Uau, milhares. uau. E a gente vem classificando isso daí. E o que a gente percebe é que isso dessas baciadas assim, que o Salles está tentando dar tem bastante a ver com uma noção de que se eles passarem meio sorrateiramente, ninguém vai perceber, e quem precisa de uma regra mais assim ou assado, né? Ou seja, quem faz um lobby mais bem feito é beneficiado. Isso é muito complicado, porque eles acham que a gente não está vendo, mas a gente está vendo, a gente Eu pensei está bem isso. Parece que ninguém está né? vendo, né? Mas a gente tá. Só que qual que é a pegadinha aqui? Eu olhei, por exemplo, vários dos conselhos do governo federal, os que não foram extintos, eles estão operando agora, mas sem sociedade civil organizada. Só tem associações patronais. Tudo bem, são representantes, mas não representam a sociedade como um todo, né? Então, há essa clara sinalização de que a sociedade não participa, como se a gente não fosse. Peraí, oi, o Estado e a sociedade têm que estar, enfim, não sei nem se impede igualdade. Eu gosto mais de pensar que a sociedade é soberana, né? Mas é isso, é uma total reversão de como pensar o Estado, de como pensar políticas públicas vários retrocessos gritantes aí nessa agenda, mas também em outras, por conta dessa visão, que é uma visão que eu acho é uma visão pobre, uma visão antiga, e E não tem perdem absolutamente todos, nada a né? ver. O empreendedor também perde. Não é fácil empreender. E diante de tanta insegurança jurídica, pensando aí no direito, né? Mas é É, difícil, fica complicado. Por isso também a gente vê tanta fuga de capitais, né? Porque quem que vai investir num exato. país como este, assim, com este grau de insegurança, né? Neste país É. maravilhoso, né? Mas com esse grau de insegurança. Então, aí volta no que você falou no início da questão da participação da sociedade, né? Nós estamos vendo, sim, nesse ponto a OAB, tanto do Paraná quanto a OAB Nacional, se manifestaram, a Associação dos Professores de Direito Ambiental, a ABRAMPA, que é a Associação Brasileira do Ministério Público para o Meio Ambiente, e tantas outras instituições. Nós estamos vendo, né? E é necessário, Uhum. então, e essa também é uma prática de cidadania planetária ecológica que diz respeito a cada um de nós, né, em todos os nossos atos. Mas eu acho, assim, tem um desequilíbrio
E esse ponto que você colocou agora é um que eu sempre tento também reforçar, que assim, muita gente acha que a desregulação ela é negativa. Eu tenho uma visão, eu acho a desregulação até para várias questões e até uma determinada dose bastante positiva e necessária. Eu acho ela boa, desregulação, tá? Uhum. Tem questões, porque a gente também tem coisa que você é advogado, você sabe melhor que eu, tem coisas inacreditáveis, né? Se a gente, enfim, precisava dar uma limpada assim, boa. A Mas qual que é o Lucimar, a problema? professora Lucimar, minha querida amiga que falou com a gente sobre direito animal, ela é professora de direito constitucional. Ela está dizendo aí, às vezes, por dia, são quase 10 decretos executivos. Por exemplo, né? Vai ao encontro do que você está falando. Desculpa. A questão não é a desregulação só como tirar ou fazer, ou, né, assim, tem coisa, às vezes você faz demais, às vezes tira, desregula demais, mas a questão é a estratégia que está por trás. A estratégia que está por trás não é desregular para o Estado ficar mais leve e a gente ter maior segurança jurídica. Não. Como você falou, a gente está vendo coisas assim que mudam da noite para o dia. Já sempre teve uma coisa meio assim, né? Assim, de lá muda uma coisa, agora a gente descobriu que não pode tal coisa, ou que pode tal coisa, sei lá. Mas nesse momento a gente está vendo que é uma estratégia mais deliberada. E o discurso do atual ministro, fazendo uma interpretação, é de que ele está fazendo isso para melhorar o ambiente de negócios, mas ele está criando o oposto, ele está criando justamente uma percepção para investidores de todos os tipos. Eu tenho ouvido coisas assim, conversado com investidores de ferrovias, de investidores de, enfim, gestores de ativos. Eles falam, eu vou parar, eu vou esperar pelo menos um ano, porque eu não consigo confiar no ambiente regulatório e reputacional que está posto agora. Então, Fechando mercados, né, Nath? e travando investimento, que foi o que você falou, na verdade, Claro. tem muita saída de capital, né? Eu acho que em janeiro a gente teve um recorde aí Sim. de saídas e tal, e isso reflete a confiança ou a falta de confiança do investidor. Então, para quem ainda acha que meio ambiente é uma coisa que trava o desenvolvimento, a gente tem que pensar o contrário, que na verdade o Claro. que trava o meio ambiente é ruim para o desenvolvimento também. Claro. Enfim. Exatamente. E aí, Nath, nesse ponto e nesse sentido, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco. Vários países têm firmado o que se chama de New Green Deal, né? É, Green New Deal. Green New Deal. Explica para as pessoas o que é isso, Nath, porque é muito interessante. Nós estamos na contramão do mundo. E se nós precisamos superar a pandemia, e eu sou muito nacionalista porque eu amo o meu país, amo de paixão. Podia morar em qualquer outro lugar do mundo, amo morar aqui, né? Mas nós precisamos desenvolver a nossa indústria nacional, a nossa economia. E aí, o mundo inteiro está com essa visão, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho. E a gente tá na contramão disso, né? Vamos falar então o que que é, depois a gente fala da gente pegando Tá. a direção contrária. Bom, New Deal foi uma política, uma estratégia que foi adotada no no pós-guerra, não, no pós Pós-Segunda Guerra, né? no pós, não, pós-29, 29. pós-crise de Ah, é 29, isso. e foi adotado nos Estados Unidos com uma visão de realmente dar um choque. É como você pensar alguém que está com o coração ali meio batendo, né? Vai lá e dá um choque para reavivar. É exatamente assim a metáfora que a gente pode fazer. E na época, isso teve uma série de consequências positivas, né? Então, houve uma retomada muito, enfim, com uma velocidade importante. E há alguns anos já, essa história de New Deal verde, ela vem sendo debatida, ela não é de agora. Eu me lembro de começar a ouvir essa história em 2008. Na verdade, foi um economista, como é que é o nome dele? O Friedman, que escreve no New York Times, que começou a falar dessa história. Olha, para a gente resolver essa grande transição, transição para uma economia de baixo carbono, né, que a gente vai ter que realizar por conta aí do aquecimento global, a gente pode pensar em uma estratégia como essa, né? E aí, mais recentemente, a União Europeia veio
vinha discutindo, né, e conseguiu aprovar um pacote nesse sentido. E nos Estados Unidos, o Partido Democrata, na verdade, nem tem um partido. Algumas pessoas do Partido Democrata, e principalmente novas caras da política americana, falaram que essa seria uma boa forma de, enfim, da gente resolver a questão, né? Fazendo uma transição mais rápida para uma economia de baixo carbono. No caso dos Estados Unidos, o que foi proposto foi um plano para, em 10 anos, fazer uma transição energética completa, ou seja, uma verdadeira revolução, e também trabalhar com vários outros objetivos sociais e tal. Onde é que está o Brasil nessa história? Ainda que tenham acontecido até agora algumas conversas pontuais, algumas propostas, tem até alguns senadores e deputados que têm falado a respeito, a gente não está com uma conversa realmente muito forte ainda sobre isso, né? Porque não é ir lá fazer uma proposta técnica maravilhosa, Sim. passar no Congresso e falar, nossa, o Brasil tem um New Deal. Isso não quer dizer nada, Vai eu ser acho. só mais uma norma, né? Faz um negócio que fala oi, né? É, O que está acontecendo na União Europeia e em um outro país também, que é a Coreia do Sul, e daria para falar também da Costa Rica, mas eu vou ficar com a Coreia do Sul, é que eles lá criaram essa discussão, fizeram uma discussão muito forte, muito densa, e estão adotando, a despeito da pandemia, estratégias de New Deal verde, tá? Então, a Coreia do Sul, no meio da pandemia, falou: olha, a pandemia vai passar, mas a questão da mudança do clima não vai. Então, a gente precisa apontar os nossos estímulos, né? O New Deal é basicamente isso, um pacote de estímulos isso. com os critérios, adotando condicionantes, adotando critérios. E a O União que Europeia gera já empregos verdes, que se fala, né? Movimenta toda a economia, uma nova mentalidade, né? Em relação enfim, a questões de baixo carbono, enfim, mas só para as pessoas nos entenderem, para simplificar um pouco, legal. assim, né? É isso É uma aí. nova forma de desenvolver a economia pensando na natureza e Na nas verdade, não pessoas, é né? nem uma nova forma. Nem Eu é não tão acho que é uma nova, né? nova forma. Eu acho que assim, tem aquele poeta de Manaus, do Amazonas, o Tiago de Mello, né, que ele fala: a gente não precisa do novo caminho, a gente precisa de uma nova forma de caminhar. O New Deal Perfeito. verde, agora todo mundo vai adotar New Deals, não tem nenhum país que não vá fazer pacote de estímulos, né? Passado o período de resposta, Claro. na retomada, na recuperação, na resiliência, é com grana estatal, ou seja, grana Sim, nossa, na sim. verdade, grana do contribuinte. Tá todo mundo olhando, todo mundo vai fazer pacote de estímulo. Então, em vez de fazer esse pacote de estímulo tradicional, quer dizer, eu vou lá e coloco um monte de grana para recuperar a aviação, eu levo em conta que um monte de setores não farão mais sentido nenhum. Não adianta tentar recuperar determinadas indústrias nesse momento, porque elas estão fadadas a virarem sucata. Então, a ideia do New Deal Verde é isso, que é ter uma estratégia em que você define que setores você precisa investir, que setores você vai recuperar, mas você vai recuperar diferente. Então, vamos pensar assim: eu vou recuperar as aéreas, mas elas vão ter que aumentar muito a eficiência delas. Eu vou recuperar uma indústria automotiva, vai ter que produzir só carro elétrico, sabe? Você coloca Sim, condicionantes. sim, E ótimo. que é fazer novos investimentos, gerar novos tipos de emprego também, né? Claro. Mas assim, o recado, Ali, não se trata de uma coisinha incremental, não é passar um verniz, é Sim, realmente fazer um perfeito. negócio 100%. E os investidores privados estão sinalizando que entenderam. Estão falando, a gente sabe que não é mais para investir 1% do portfólio em questões ambientais, não, é Para fazer 100%. marketing verde, né? Essa era acabou. É, é. E aí o papel do consumidor também, né? E nesse ponto, a gente já está quase, temos 10 minutos, passa muito rápido, né? Porque a conversa é muito boa. E vem as questões dos chamados biorregionalismos, uma mudança até mesmo da sociedade. A Karen Kassmayer, quando a gente conversou aqui numa live, comentava sobre isso. Uma volta, digamos, ao interior e essa questão, enfim, de um desenvolvimento sustentável, com culturas, respeitando as culturas locais e fazendo um desenvolvimento local,
Eu brinco sempre com a minha mãe, porque a minha mãe e meu pai sempre fizeram isso. Cresceram num negócio e cresceram ajudando os vizinhos e os vizinhos os ajudando. Então, assim, aquela coisa do local, valorizar o local. Isso também, essa visão, né? Também está relacionado com tudo isso. Claro, eu falei do modo muito simplista, né? Eu quero simplificar muito para as pessoas entenderem do que a gente está falando, porque como a Maldi falou também numa outra live, talvez o nosso erro tenha sido ficar falando para nós mesmos e falando termos técnicos, científicos, pesados, difíceis, o juridiquês, que as pessoas não entendem, né? Grande Maldi. Eu acho que sim, a gente tem que fazer essa democratização radical aí do ambientalismo, de tudo, né? E passa por essa questão de ser mais local, sim, mas essa também é uma grande oportunidade na pandemia. A pandemia é uma dor, é um luto grande, Sem mas dúvida. ela está nos colocando algumas coisas assim que a gente já queria fazer, eu já sabia que precisava fazer, mas a gente estava meio procrastinando, né? Tava meio assim, ah, pois é. Então, essa coisa de comprar localmente, né, de evitar, evitar essa coisa tão de lá para cá, ela tá posta agora. Eu sou uma pessoa, Ali, que eu nasci com um rodinha no pé. Eu sempre amei viajar, eu conheço mais de 80 países. Eu adoraria conhecer os 200, passar Sim. minha vida fazendo isso. Mas para mim já está muito claro assim que o aprendizado direto do que a gente está vivendo agora é que não dá para ser assim. Não que não dá para conhecer outras culturas, eu acho isso super importante, mas não vai dar para continuar nessa pressa, nesse ritmo e achando normal comprar um negócio da China, né, que vem, sei lá, um parafuso que vem embalado em 5 plásticos e papéis e chega na Isopor. sua casa, né, que você pagou um valor ridículo e a gente achar que isso é normal. Não, vamos comprar o parafuso da lojinha do bairro. Ótimo. Infelizmente, infelizmente é isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Ah, eu falei para minha mãe também, sempre falando da minha mãe amada, né? A gratidão às mulheres que nos antecederam, né? Enfim, ah, se o produto custa mais barato e custa tão barato, se você não pagou esse custo, alguém pagou. Seja a natureza, sejam os trabalhadores, seja o Estado que perdeu em impostos, alguém pagou. Não existe milagre. E aí, de novo, a questão da concorrência desleal, né? Como é que nós vamos empreender brasileiros e vamos competir em pé de igualdade, né? Diante de tantas inconsistências, por assim dizer. E aí eu queria, já quase encaminhando aí para o final, que você que é uma grande liderança feminina, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel das mulheres nessas questões todas, por favor. E o pessoal está falando coisas maravilhosas, né? O meu querido amigo Diego Saldanha, quem não conhece o projeto Eco Barreira do Diego Saldanha, ele sozinho já tirou mais de 3 toneladas de lixo do Rio Atuba. O Diego, sozinho. Significa que continuam jogando lixo no rio, mas graças a Deus existe o Diego, né? Enfim, o João de Deus também falou, ele falou sobre a questão da medida provisória, do despacho do Ministério do Meio Ambiente, que vai gerar muito mais insegurança ambiental e jurídica do que qualquer outra questão. E, enfim, o protagonismo feminino, Nath. Olha, para mim é uma coisa que não é sobre ser mulher e não é sobre mulheres mais. Eu acho que, e nem sei se foi em algum momento, né? Mas acho que a gente tá tendo cada vez mais clareza de que a mãe natureza precisa das suas filhas, a mãe natureza precisa de todo mundo, porque a gente está num momento muito delicado, que a gente não vai ter muito tempo a mais para fazer as coisas assim, incrementalmente, a gente tem que dar grandes saltos, né? E o que está faltando para mim para dar esses saltos não é a visão, não é tecnologia, não é dinheiro, tudo isso existe, tudo isso está posto. Mas eu acho que a gente tem ainda um modelo de liderança que não está ajustado para a gente fazer essa transição. E não está ajustado porque assim as mulheres elas são muito, nós somos muitas, né? E a gente está em muitos papéis, a gente pode até ser maioria
em números, né, da população, etc. Mas a gente não está com a caneta na mão. Basta olhar até os próprios quadros de ministérios, não só desse governo, dos anteriores. Mas vamos olhar para o estado do Paraná, a gente não tem uma secretária mulher, nem uma secretária mulher no quadro do estado. E Pois eu é. poderia dar muitos exemplos, né? Então, assim, por quê? E vocês acham realmente que a gente vai fazer alguma coisa diferente seguindo com o mesmo modelito? Não. Então, eu acho que essa, essa transformação vai se dar não só porque as mulheres têm capacidade. Eu estou cansada de ter que tentar provar que você, enfim, que as mulheres têm total domínio dos assuntos e capacidade de fazer. Eu acho que vai passar realmente por uma aliança. E essa aliança está acontecendo em alguns lugares e acontecendo muito devagar em outros, né? Mas quem está fazendo essa transição está colhendo resultados. E quem não está fazendo, daqui a pouco vai se tocar que ficou para trás. Então, eu acho que é isso, assim, as mulheres não vão tomar os assentos, não é isso que a gente vai fazer, mas a gente precisa cada vez mais criar essa aliança aí com os homens para que eles também sejam femininos e feministas. Com certeza. A gente tem os exemplos de países onde, liderados por mulheres na própria pandemia, onde as atitudes foram consideravelmente diferentes de alguns outros representantes mundiais, né? Enfim, de várias partes do mundo, mas com essa sensibilidade feminina. E nós estamos num momento realmente muito crítico, onde a violência aumentou sobremaneira, isso nos assusta, né? Eu até vi, sem fazer propaganda de marca, mas que uma marca famosa aí colocou dentro do seu site um link. Se você é mulher, está passando por situação de violência, clique aqui, porque aí, enfim, a mulher pode fazer uma denúncia sem ser percebida. Enfim, é muito triste, muito sério. E eu concordo com você. E eu acho bacana porque o pessoal que tem nos acompanhado tem visto que as nossas amigas socioambientalistas são mulheres guerreiras, competentes, com qualificação técnica. Eu até pensei numa coisa até meio feia e vulgar, mas a gente não tem o sovaco peludo, como andam falando por aí, né? Não tem nada a ver. Desculpem a brincadeira, mas realmente são mulheres que têm um protagonismo pelo conhecimento, que trilharam em caminho, né? Que vem trilhando um caminho e abrindo caminho para as meninas, os nossos alunos que estão aqui participando com a gente, trilhando um caminho para um futuro menos injusto e mais sustentável, né, Nath? Nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer e queria que você fizesse as suas considerações finais. Temos 2 minutos aí para a gente poder Obrigada. gravar, né? Foi um prazer. Espero que tenha sido aí a primeira de outras muitas conversas. Eu acho Com que a gente tem que certeza. se encontrar mesmo. E gostei muito que a gente terminou aí nesse ponto das mulheres. Alguém falou aqui, vamos colocar a caneta na mão da Nathalie e da Alessandra. Olha, O gente, é isso Alisson, mesmo. beijo, Alisson. Tem a caneta. A gente não tem medo de caneta. A gente sabe escrever bastante coisa com elas. E elas têm um É isso. peso, hein, Nath? Nossa. Não, a gente sabe fazer. Eu acho que assim, é claro que a gente sente medo, que a gente tem, enfim, sente muitas coisas em ter que tomar posição, mas é isso. A gente não é por conta da falta de vontade ou de coragem que a gente ainda não está liderando. É mais do que isso. Mas eu te Perfeito. agradeço demais, Ali, por abrir esse espaço e te parabenizo. Você também é, para mim, uma grande inspiração. Obrigada. Enfim, sabe colocar tudo em palavras muito diplomáticas, muito queridas. E é isso, vamos em frente, conte comigo também. Acho que a gente precisa agora estar em franca colaboração aí para fazer essa transição no Brasil, né, o quanto antes possível para um modelo melhor. Fantástico. E ser feminista não significa que você é contra os homens, muito pelo contrário. Nós temos homens maravilhosos conosco,
tivemos homens maravilhosos como foi meu pai querido, amado. Então, nós precisamos nos unir todos os brasileiros. Eu sempre acabo terminando falando isso. Eu vou desligar para conseguir salvar. Gratidão, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram e quarta-feira a gente conversa com a Ana nos deu, então. Nath, Tá beijo, bom. muito obrigada, minha amiga. Tudo de Obrigada bom. a você. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação.